Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Arena do Futuro de hoje. Nós vamos falar um tema muito importante e eu tenho certeza vai ser uma grande bênção para você e para sua família. Antes de começar o estudo, eu quero lembrar que o programa está nas redes sociais. No Twitter é @Arena do Futuro. No Facebook, facebook.com/Arena do Futuro. E é o mesmo nome, Arena do Futuro, para o Instagram. E também nós temos um blog que está dentro do site da Novo Tempo. Você entra em novotempo.com/Arena do Futuro. Apenas duas explicações. O nosso blog é um espaço onde você encontra os programas do Arena na íntegra. E aí você pode mandar o link desses programas para os seus amigos e transformar o blog numa plataforma de evangelização. O nosso Facebook, ele tem potencialmente mensagens escritas através de banners eletrônicos e também nós temos ali um vídeo diário com uma meditação. É uma meditação curta para sua manhã, para a noite, para a tarde, onde você se alimenta da palavra de Deus e sai para o seu trabalho, para os seus estudos, para os seus compromissos do dia. Tá legal? Veja os vídeos, coloca lá, curte e compartilha com seus amigos. Com certeza vai ser uma grande bênção. Agora, nós queremos oferecer o estudo bíblico em DVD, A Verdade. A Bíblia é única. Nós cremos na Bíblia. Ela é a palavra de Deus. É a única palavra de Deus, não tem outra. Então você pode ver o santuário e vamos começar pelo pátio. No pátio tinha dois objetos. Tinha uma pia ou uma bacia com água. Seja uma pessoa de oração. Ande com Deus todos os dias em oração. Comer ou beber ou fazer qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. E eu quero mandar um grande abraço para os ouvintes da Rádio Novo Tempo. O Arena está na rádio e eu sei que tem muitas pessoas ouvindo a Rádio Novo Tempo. Muito obrigado. E um abraço especial para os amigos das parabólicas. Eu sei que através das parabólicas nós estamos em lugares bem distantes. Estamos no interior, estamos também na cidade, estamos na fazenda, no sítio, na chácara. Estamos chegando a muitos lugares. Um grande abraço para você. Muito obrigado por você estar sintonizado aqui na Novo Tempo, no programa Arena do Futuro. Agora vamos abrir a Bíblia Sagrada e vamos ao tema de hoje. Hoje falaremos sobre a quinta fase do cristianismo, a quinta fase da igreja cristã e a mensagem, a carta que Jesus enviou a essa fase da sua igreja. Esse, portanto, é um tema muito importante e eu quero que você preste muita atenção com a Bíblia nas mãos e com o coração aberto. A carta está em Apocalipse capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 6. É a carta de Jesus à igreja em Sardes. Lembrando que Sardes significa cântico de alegria. Finalmente, né? Cântico de alegria. Porque de Pérgamo e depois Tiatira, nós encontramos aí momentos terríveis, momentos tristes, quando as verdades bíblicas foram adulteradas, quando os cristãos foram perseguidos, quando tudo isso de ruim aconteceu e eles jogaram a verdade por terra, pisaram na verdade e fizeram a mentira prosperar. Agora, com Sardes é cântico de alegria, ou seja, um momento novo, uma nova oportunidade aparece diante de todos nós. O que esse período significa? Acho que você já entendeu. Significa reforma. Esse é o período da Reforma Protestante. Lembrando que a Reforma começou um pouco antes desse período. Começou no ano de 1517. Precisamente no dia 31 de outubro de 1517, quando Martinho Lutero, um monge católico, ele começa a perceber que tinha algo errado nos ensinos, nas doutrinas, na própria teologia da sua igreja. Então Martinho Lutero, que era um monge, era um alemão,
Era uma pessoa realmente muito focada nas suas crenças, na sua igreja, nos seus princípios, mas que um dia ele percebeu que todo esse sistema de sacrifício, todo esse sistema de pagar para obter o perdão dos pecados, toda essa coisa que acontecia na Igreja Católica Romana, ele começa a perceber que não estava de acordo com a Bíblia. Ele começa a perceber que o justo vive pela fé, pela graça de Deus e pela fé, e não pelos sacrifícios. Ele percebeu também que a salvação não vem pelos sacramentos, como ele pensava e como muitos pensavam e ainda pensam. Então Lutero começa a estudar a Bíblia. Ele para estudar a Bíblia, Lutero sofreu muito, porque a Bíblia não era permitida. As pessoas não tinham acesso à Bíblia como hoje nós temos. Só quem poderia ler a Bíblia era o Papa. Então Lutero, para ler a Bíblia, ele foi lá embaixo, lá no mosteiro, lá embaixo, no porão, e havia ali um tipo de um baú com cadeado fechado, e lá dentro havia uma Bíblia. E ele conseguiu a chave, foi lá, abriu, pegou a Bíblia e começou a ler. E ele leu muito a Bíblia, especialmente o livro de Romanos. E aí ele começa a perceber a questão da graça, da fé. Ele começa a perceber que a salvação não é uma obra humana, não é um mérito humano, não é pelo sacrifício, não é pelo sacramento, a gente não é salvo pelo que a gente faz. Nós somos salvos pelo que Jesus fez. E Lutero finalmente percebe isso, e ele se levanta agora como um reformador. Na verdade, Deus o levanta, e ele começa a fazer essa reforma protestante. E não somente ele, como outros. Nós poderíamos citar pessoas importantes como John Huss, como Wycliffe e tantos outros homens em períodos diferentes que Deus foi levantando para começar um processo de reforma. E esse processo de reforma que começou lá ainda continua nos dias de hoje. É importante saber que a reforma ainda continua. E nessa carta a Sardes, nós percebemos uma mensagem de apoio a esse processo de reforma, a essa ação, atitude para voltar à Bíblia, para voltar aos princípios. E as pessoas que estavam fugidas das perseguições começam agora a voltar, começam a sentir essa liberdade. Um detalhe importante que acontece aqui nesse período foi quando holandeses e ingleses, eles saem da Europa e eles tomam aquele famoso navio Mayflower. E através desse navio Mayflower, eles viajam pelo oceano e eles chegam num lugar onde para eles era um novo mundo, era um lugar desconhecido. Chegaram ali na praia, desceram na praia, e assim que eles desceram ali, era um grupo pequeno, eles estavam fugindo das perseguições religiosas, da guerra, e aí eles chegam no Mayflower, e quando chegam na praia, eles se ajoelham, eles oram e dizem assim: Senhor, nós queremos aqui começar um novo mundo, uma nova fase em nossa vida. E eles se consagram a Deus e eles começam ali essa nova etapa da vida. E esse lugar que eles chegaram é o que hoje nós conhecemos como Estados Unidos da América do Norte. Esse grupo de pessoas que eram protestantes, que eram pessoas religiosas, que saem da Holanda e da Inglaterra e vêm no navio Mayflower e chegam até a praia. Quando eles saem, quando eles se ajoelham na praia, ali eles dão início ao país que hoje é a maior potência do mundo, os Estados Unidos, que tem uma base protestante, que tem uma base evangélica, tem uma base bíblica, uma base religiosa. E eu estive recentemente no local onde o navio Mayflower chegou. O navio Mayflower, o original, não existe mais, mas lá tem uma réplica bem interessante. Eu entrei lá e pude entrar nos quartos e ver as camas, os lugares onde eles dormiram durante a viagem. É emocionante. E bem ali do lado tem uma região ali que tem vários objetos. Ali tem uma pedra, eles colocaram uma pedra, e nessa pedra eles fizeram uma inscrição na pedra, e na pedra eles colocam o ano que eles chegaram. Foi exatamente em 1620, quando eles chegaram ali. E então depois, em 1776, é quando dá-se início oficialmente, legalmente, ao país chamado Estados Unidos. Ou seja, tudo isso que nós estamos mencionando faz parte desse processo da reforma, faz parte desse processo bíblico de restauração da verdade.
A palavra de Deus, então, na carta a Sardes, faz algumas referências a esses acontecimentos, a esses episódios. Vamos ler o verso 1 e o verso 2. Diz assim: ao anjo da igreja em Sardes, escreve: estas coisas diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Essa última frase do verso 1, dizendo tens nome de que vives e estás morto, é porque Sardes vem logo na sequência de Tiatira. E Tiatira foi o período da morte espiritual, foi o período da apostasia, foi o período da rebeldia, foi o período da morte. Então, o final do verso 1 fala assim: vocês têm nome de que estão vivos, mas vocês estão mortos, do ponto de vista espiritual, por causa da apostasia. E o verso 2 diz assim: sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Veja que no verso 2, ele chama a atenção de Sardes e fala assim: vocês precisam agora vigiar e precisam agora consolidar a fé do resto que quase morreu, mas não morreu. Ou seja, vocês precisam agora fortalecer a fé de um grupo de pessoas que não entrou totalmente em apostasia, mas ficaram machucados, feridos, quase abandonaram a fé, mas não abandonaram. Então a missão de vocês agora é fortalecer essa fé. Então, vocês precisam ser vigilantes, precisam ser atenciosos e precisam vigiar e orar, diz o verso 2. No verso 3, existe uma palavra bem interessante, que diz assim: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o, arrepende-te, porquanto se não vigiares, virei como ladrão e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Então, o versículo 3, Deus chama a atenção para a importância do arrependimento, da consagração, da vigilância, da confissão e da entrega total. Por quê? Porque Jesus diz assim: em breve eu voltarei. Esse texto que eu acabei de mencionar, ele tem um valor muito grande porque justamente ele chama a atenção dizendo: lembra-te, pois, do que tens recebido. Mas vamos agora para o verso 4, que diz assim: tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Esse é o verso. Esse aqui é o verso chave, porque ele diz assim: eu sei que aí em Sardes é um grupo pequeno, são poucas pessoas, mas essas pessoas não se contaminaram. A palavra aqui é muito clara, veja, não se contaminaram, não contaminaram suas vestes, suas vestiduras, e andarão de branco comigo, pois são dignas. Então, em Sardes, havia um grupo de pessoas, e esse grupo não se contaminou. Isto é, estas pessoas seriam usadas por Deus para produzir e promover a reforma, e para ajudar os outros que estavam meio que baqueados, me permito usar essa palavra, baqueados do ponto de vista espiritual. Então, esse grupo do verso 4 em Sardes seria o grupo utilizado por Deus para o processo da reforma. Então a reforma, ela começa em 1517 e ela continua. Ela vai e ela continua, e chega o momento da reforma, que é o momento alto. Sardes é o período em que Deus começa a levantar vários movimentos religiosos no mundo. E justamente esse é um período em que surgem algumas igrejas tradicionais. Igrejas como Batista, igrejas como Metodista, igrejas como Presbiteriana. Elas vão surgindo nesse período de Sardes. Não exatamente igrejas como estão hoje, mas pessoas com essas visões. Então um restaura o batismo por imersão, o outro restaura a mensagem da justificação pela fé, o outro restaura um outro princípio de comunhão, de adoração. E Deus foi levantando pessoas em lugares diferentes, e essas pessoas não se conheciam, e elas começam agora a estudar a Bíblia, e começam agora esse processo todo de reforma. Então esse período alto da reforma aqui vai até 1833, até o ano de 1833 aproximadamente. 1833 é um ano bastante emblemático no contexto bíblico. Por quê? Porque 1833 é um ano em que aconteceu o cumprimento de uma profecia de Mateus capítulo 24.
quando disse que nos últimos dias, antes da volta de Cristo, o sol escureceria, a lua não daria sua claridade e as estrelas cairiam do céu. Bem, o escurecimento do sol e da lua aconteceram em 1780, mas a queda das estrelas aconteceu em 1833, justamente o ano em que finaliza essa parte alta da reforma. A reforma não acabou, mas ela continua, mas teve um ponto alto. Então aqui aconteceu o cumprimento também dessa profecia. Era de noite, era umas 11, 11h30 da noite, quando aconteceu uma chuva de estrelas cadentes, meteoritos, e eles caíam em grande quantidade, como se fosse uma chuva. Isso que eu estou falando tem registros em livros, em jornais. Se você, inclusive, pesquisar na internet, você vai encontrar registros históricos, fidedignos do que eu estou dizendo. Não foi a queda de uma estrela, como acontece de vez em quando, foi uma chuva de estrelas, essas estrelas cadentes. E então, isso aqui era o que estava escrito lá em Mateus 24. Aconteceu uma vez, voltará a acontecer no futuro. E o texto bíblico aqui da carta a Sardes vai mostrando que todos esses acontecimentos estavam dentro de um só contexto, que era a reforma. Deus estava iniciando a reforma. E quando chegamos em 1833, que termina o período de Sardes, aí vem um período de reavivamento. Porque primeiro Deus levanta pessoas em lugares diferentes para produzir essa reforma. Mas quando termina essa fase, aí essa atitude de reforma, ela leva as pessoas, leva as nações e mexe com o mundo inteiro mexe e aí produz um movimento, um despertamento no mundo todo. Entendeu? Isso aqui é importante que fique bem claro para você. Agora, quando a gente fala em restauração, quando a gente fala em reforma, quando a gente fala que Deus quer restaurar a verdade, nós precisamos voltar a um texto de Isaías. Porque o texto de Isaías é muito claro ao falar sobre esse tipo de restauração. E eu quero ler com você Isaías capítulo 58, versículo 12. Isaías 58, 12 chama a nossa atenção para algo muito importante. Diz assim, 58 de Isaías, verso 12. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações, e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Veja, esse verso aqui, eu li só o verso 12, mas a gente poderia ler o capítulo 58 inteiro, e ler o verso 13, o verso 14, e assim por diante. E o verso 13 fala do sábado, o 14 também, os versos anteriores falam do jejum, e falam da busca por uma intimidade maior com Deus. Mas o verso 12 menciona que Deus tinha um propósito. O propósito de Deus era edificar as ruínas. Essa expressão edificar as ruínas significa curar as feridas, significa restaurar as pessoas espiritualmente. Deus tinha e tem esse propósito. O processo da reforma não é só um processo meramente ou superficialmente teológico. O processo da reforma é teológico, mas é também algo que alcança o coração. Porque não adianta acontecer uma reforma apenas intelectual. A reforma não é só intelectual, ela é também espiritual. Porque às vezes as pessoas têm um entendimento correto do que é certo e do que é errado. E a reforma pode acontecer dentro do ponto de vista acadêmico. Mas o que Deus deseja não é só uma reforma no nível acadêmico. Deus quer uma reforma no nível espiritual. Por isso que Isaías 58, 12 menciona: os teus filhos edificarão as antigas ruínas. Aqui não está se referindo basicamente ou necessariamente a um edifício, a um templo, a uma casa. Está se referindo a esse templo, está se referindo ao ser humano. Deus deseja pegar a vida de uma pessoa que está em ruínas e Deus deseja edificar essa pessoa. Deus deseja produzir uma restauração na vida dela. Por quê? Porque os erros, as mentiras, os adultérios espirituais, os problemas de Pérgamo e Tiatira levaram muitas pessoas a uma apostasia. Então Deus agora quer que as pessoas sejam transformadas, alcançadas, reformadas, ok? E o texto
ele continua dizendo que Deus não quer apenas edificar as ruínas. Aí agora vem uma frase, que é uma frase bem forte e extremamente relevante. Diz assim: e levantarás os fundamentos de muitas gerações. Bem, esse texto está dizendo que Deus quer levantar os fundamentos. Se você analisar essa frase no contexto do estudo de hoje, no contexto bíblico, vai perceber o seguinte: as doutrinas fundamentais da palavra de Deus foram ignoradas, atacadas e jogadas por terra durante Pérgamo e Tiatira, na Idade Média e etc. Ou seja, porque foi um pouco antes da Idade Média e também depois. Então, as verdades foram jogadas por terra. Agora, Deus deseja levantar os fundamentos bíblicos na vida das pessoas. Então, passo número 1. Deus quer edificar as ruínas. Deus quer curar seu coração. Deus quer restaurar a sua vida espiritual, a sua comunhão com Ele. Ok? Número 2, uma vez que você se voltou para Deus, o que Deus quer fazer? Ele quer restaurar em você as doutrinas, os princípios bíblicos. Entende? Aquilo que teologicamente foi rejeitado, aquilo que teologicamente foi pisado. Então Deus quer restaurar estas verdades na sua vida, na sua mente. Você precisa entender isso, porque o processo do entendimento das verdades bíblicas no coração de uma pessoa sincera produz a conversão. Porque às vezes a pessoa é sincera, mas é sincera no erro. E ser sincera no erro não é suficiente. Porque alguém pode ser muito sincero, muito sincera, mas no erro, no engano. Então, o conhecimento das verdades bíblicas darão para essa pessoa uma base teológica, uma base racional, uma base cultural, uma base para que ela possa realmente saber por que ela crê nisso e qual é a razão da sua fé. Então, Deus deseja levantar os fundamentos de muitas gerações. E na sequência do texto, tem mais duas expressões. A terceira seria: Deus quer reparar as brechas. E finalmente, Ele quer restaurar as veredas. Bem, para falar dessas duas últimas expressões, reparar brechas e restaurar veredas, eu quero convidar você a sentar comigo no meu sofá para eu falar sobre os dois pontos. E aí sim, esse tema ficará claro o suficiente para que você possa seguir a sua caminhada cristã e tomar uma decisão. Vem para cá, vamos sentar comigo aqui no sofá e vamos conversar de coração para coração, ok? Eu quero convidar você para vir aqui. Pode vir, vem, chega mais perto, vamos conversar. Pode vir sem medo, sem nenhuma preocupação. Eu sou seu amigo, sou seu pastor e eu quero conversar com você. Pode ser? Ok. Então veja que as duas últimas expressões mencionadas aqui é que Deus deseja reparar as brechas e restaurar as veredas. Bem, reparar as brechas do ponto de vista individual significa um processo de santificação. Deus quer reparar aquelas brechinhas espirituais que tem na nossa vida. Deus quer que nós nos consagremos, quer que a gente cresça na vida espiritual, ok? Mas do ponto de vista doutrinário, Deus quer reparar as brechas que fizeram nas doutrinas da Bíblia. Como, por exemplo, a questão da adoração. Criaram outras formas para adorar, adorando pessoas, seres, imagens, coisas, objetos. Então Deus quer reparar essas brechas, ou seja, corrigir isso e levar a pessoa a adorar o verdadeiro Deus. E também com respeito aos 10 mandamentos. Deus quer reparar as brechas que fizeram no 2º mandamento, no 4º mandamento e no 10º mandamento. Ele também quer reparar essas brechas. Resumindo, Deus está num processo de reforma. Deus está querendo reformar a nossa vida. Deus quer reformar sua igreja. Deus quer reformar as coisas todas. É isso que está dizendo aqui. E finalmente, Ele quer restaurar as veredas. Bem, veredas são caminhos. Deus quer restaurar sua vida, seu coração, seu caminho, sua mente, sua vida por completa. É isso. Isso é que chama reforma, que começa lá em 1517 com Martinho Lutero e segue até hoje. Porque hoje muitas pessoas estão na igreja, têm a Bíblia na mão, mas ainda não estão reformadas. E Deus quer reformar
a sua vida espiritual e Deus quer reformar em seu entendimento as doutrinas da palavra de Deus. Amém? Você aceita isso? Você quer passar pela reforma verdadeira da palavra de Deus? Se você realmente deseja, eu vou orar por você. E depois da oração, entre aqui nesse site, encontreumaigreja.com.br, localiza uma perto da sua casa, vá até lá e diga assim: pastor ou irmão, eu assisti o Arena, o pastor Luiz me convidou para vir aqui e eu quero estudar mais a Bíblia para saber mais coisas com respeito às verdades da palavra de Deus. Ok? Vamos então orar. Querido Pai Celestial, obrigado pela mensagem de hoje e obrigado porque o Senhor é maravilhoso. O Senhor iniciou essa reforma utilizando Lutero e depois utilizando outras pessoas, outros movimentos, e finalmente o Senhor deseja restaurar o ser humano por completo. O Senhor deseja restaurar as doutrinas em nossa vida, restaurar nossa vida espiritual, nosso coração, nossa comunhão, nossos caminhos. O Senhor deseja preparar cada um de nós para viver no céu com o Senhor. Muito obrigado por isso, e eu entrego em tuas mãos a minha vida e a vida dessa pessoa que ora comigo, dessa família que acompanha comigo, e que hoje cada um receba a bênção da reforma espiritual em nome de Jesus. Amém.